No vídeo de hoje vamos estar fazendo esse desenho do Doma de Demon Slayer e eu vou ensinar para vocês como é que desenha ele totalmente igual a referência ou pelo menos parecido. Então, simbora fazer esse desenho. Nesse desenho e em todos os meus desenhos, né, na verdade em todos os meus esboços, eu já começo com alguma base, né, que é as formas circulares, formas geométricas, que é o círculo, quadrado, retângulo e tudo mais que pode haver, né? Mas de algumas partes eu já começo querendo montar a minha ideia, logo no início do esboço, né? Que seria mais ou menos que eu quero construir onde vai estar tal parte do mão, qual parte da cabeça, qual parte da orelha, qual parte do sorriso que ele vai estar. Eu já quero construir isso na base da base do esboço. E depois que eu faço totalmente o esboço das partes geométricas, né? Aí sim eu já pulo para as partes que eu vou estar detalhando um pouco mais e começando literalmente a desenhar, e o desenho vai tomando forma a partir daí. Onde eu vou fazer as marcações da orelha, dos olhos, do sorriso, da boca dele, onde que ele vai estar, alguma coisa que ele tá na boca, o sorriso dele, o nariz, onde vai estar a marcação, as coisas principais de cada esboço que existe, né? E uma das coisas que eu já tinha em mente de fazer era transmitir essa emoção de não posso falar, não consigo falar de desgraça, né? E é a cara do Doma. O Doma, ele é um personagem de Demon Slayer que ele é muito sem vergonha, ele é muito ardiloso, cara. Ele dá raiva dele toda vez. Mas eu gosto do personagem dele, eu gosto, assim, dele, dos golpes, dos ataques dele, o estilo dele, como de todos os Onis e demônios, né, que existe no Demon Slayer, ele é o mais diferente. Ele tem olhos coloridos, cara, é uma das características mais legais que esse personagem tem. Então, o que é o seguinte, eu tive que transmitir toda essa minha emoção, toda essa sensação que eu tinha, pra eu conseguir fazer o desenho fazer sentido, né, pra ficar a cara do Doma, pra não ficar, tipo, parado. Cara, eu não vou fazer um personagem que não seja parecido com ele mesmo. Então, tá me entendendo? Você tá me entendendo, né? E depois de fazer o rosto dele, alguns detalhes do cabelo e tal, que não é parecido, né, com o cabelo dele originalmente, não é parecido, mas é parecido com a referência, e essa daqui que eu tive que tirar. E nessa referência, ela tá muito, o corpo dele tá pequeno, comparado ao todo, né, da referência. Tá muito pequeno. Ele tá literalmente lá atrás, a referência, a parte das flores, as mãos, né, que são as mãos das mulheres que ele devorou, né, estão mais centralizadas na frente. Então eu queria trazer um pouco mais dele pra frente, né? Eu queria dar um pouco mais de espaço pro Doma e menos um pouco assim pras coisas ao redor. E eu vou dizer uma coisa, uma das coisas mais chatas que eu consegui ter raiva dessas partes do esboço, né? Teve uma coisa que eu achei mais chata, que foi aquela mãozinha que tá segurando o leque dele. Cara, o leque foi tão difícil, mas foi tão complicado que eu tive que, nesse exato momento, eu tive que pegar o tablet que eu tenho aqui em casa, da minha irmã, e, cara, eu tive que procurar referências de leque. Eu vou lá pesquisando, fui pesquisando, aí eu, quer saber, eu vou pesquisar uma referência que tá ele segurando o leque. Então, tipo, eu peguei essa referência, que é essa daqui, né, lógico, claro, e transmiti essa referência só a parte da mão, eu só fiz a mudança da parte da mão, da outra referência pra essa nova. Então, foi exatamente isso que eu tive que mudar nesse esboço. E depois que eu tive tudo isso em mente, tudo isso já bem calculado, era a hora de apagar novamente. Não, mas por que eu apagar o desenho se ele já tá pronto? Não, ele não tá pronto ainda, o esboço não tá pronto. Porque, tipo assim, a gente que é desenhista, a gente sabe o que tá bom e o que não tá. Às vezes a gente não sabe, tem vezes que a gente não sabe, a gente não vai saber só depois que o desenho tá pronto, depois de uns 6 meses, 5, 2 semanas e tal, a gente vai perceber uma coisa diferente ali. Mas a gente que tá fazendo o esboço e não tá ficando praticamente quase igual a referência, a gente percebe isso. Não tem nada de errado você errar algumas vezes, você errar todo o tempo. Faz parte da gente errar em alguns esboços e tal. A gente nunca vai ser perfeito. A gente não vai fazer uma coisa perfeita. Se tudo que a gente fizesse fosse perfeito, cara, não teria graça nenhuma a gente tá desenhando, né? A graça realmente é quando a gente erra e a gente aprende com esse erro pra quando a gente for fazer lá pra frente ser uma coisa melhor. Seja tanto numa pintura, num esboço, tudo mais. Até num fundo, cara. Até no fundo você tem que estudar um pouco, né? E vai aprendendo, vivendo e aprendendo fazendo com um fundo. Depois de tudo isso, eu só for fazer uma mistura ali, fazendo uma sombrazinha. Isso é pra ficar bem legal pra fazer uma foto, né? Pra gravar e postar no Instagram. Mas o que eu mais tive
vi e aprendi com esse esboço é essa parte sobre transmitir o que o personagem tá passando. O personagem, ele é triste, vou ter que transmitir isso no esboço, vou ter que transmitir isso na pintura. O personagem é raivoso, bota um fogo, bota um raio assim e tal, bota uma cara de raiva. Esse é o truque que você tem pra você fazer desenhos até melhores. Muito na parte do esboço também. Você tem que transmitir o que aquele personagem tá passando naquela referência. Pode ser até um personagem que tá em estática. Pode, mas você vai transmitir a felicidade que ele tá ali, né? Ou a tristeza. Então é isso que você tem que saber quando você for fazer um esboço e quando você for fazer um desenho bem detalhado também. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de um pouco desse vídeo, um pouco do esboço também. E então, galera, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha muito esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal mais uma vez. Eu tô muito parado, o canal tá parado, então vamos lá pra cima de novo, tá? Vamos pegar as visualizações lá em cima de novo, vamos aumentar os inscritos, porque essa comunidade de desenho não para simplesmente. Eu também não vou parar, eu não vou parar de desenhar e você também não vai, cara, você não vai. É isso aí, galera, é nóis e fui. Tipo vampirão louco pra te sugar. Com sangue frio, faço isso congelar. E quando o beat dropar, meu leque, o domar vai te domar. Então você que é tirado veneno chinook. Quando eu olho pra você, lembro da Kanai Code. Meu único arrependimento era não sentir o gosto daquele sangue precioso. O seu veneno não vai me tocar. Eu posso te retalhar até você morrer. Entenda bem, posso me regenerar até me adaptar. Mas eu vim pra você e no sul, a chip acordou, foi devorar.